a endometriose, ela é a doença onde o tecido que reveste o útero internamente, que chama endométrio, está fora do útero. E aí, no Brasil, 7 milhões e no mundo, quase 200 milhões de mulheres acometidas por endometriose. A endometriose é uma das doenças que mais dificultam a mulher e que impactam na chance da mulher conseguir engravidar. 90% das mulheres têm essa menstruação retrógrada, ou seja, cai célula de endométrio dentro da pelve. Por que é que a incidência de endometriose, graças a Deus, não é 90%? Quando eu faço um diagnóstico de qualquer doença, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para lidar. A boa é que o tratamento só depende de você. E a ruim é que o tratamento também só depende de você. Então, a escolha é sua. Existem algumas proteínas presentes no leite e nos derivados que têm um potencial inflamatório, que a gente fala muito da lactose, né? Eu tenho intolerância à lactose, todo mundo só pensa na lactose. Mas a caseína, ela também é uma proteína inflamatória. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Energia positiva. Com certeza. Vamos lá. Eu usei o dado que você... Vou tirar aqui os comentários. Eu usei o dado que você deu na live que a gente quase fez, dizendo que são 7 milhões de mulheres com endometriose, é isso? Isso. No Brasil, 7 milhões e no mundo, quase 200 milhões de mulheres acometidas por endometriose. Então, assim, é a doença ginecológica mais frequente das mulheres em idade fértil. 40 a 50% das adolescentes com dor apresentam endometriose, então isso é outro dado extremamente alarmante, porque um gap que existe muito grande na endometriose é o início dos sintomas e a data em que o diagnóstico é feito. Porque convencionou-se a normalizar que mulher sentir dor está tudo certo, que adolescente sentir cólica está tudo certo. Então, esse gap, por conta da desinformação, ele faz com que muitas mulheres tenham o diagnóstico de endometriose atrasado em torno de 10 anos. Isso não só no Brasil, está no mundo inteiro, porque isso é uma cultura mundial. Você pega países super desenvolvidos como a Noruega, tem um atraso de 8 a 10 anos também. Então não é só o Brasil. Os dados do Brasil são 10 anos de atraso. Mas você tem a Itália com 7 anos, a Alemanha com 6 anos, Noruega com 8 a 10 anos. Então, globalmente existe um atraso por conta dessa normalização dos sintomas. Isso é muito interessante, porque acho que pensando nisso também, o governo francês, que tem 2 milhões de mulheres com endometriose, comparado com o Brasil, claro que a gente sabe que as proporções do Brasil são continentais, mas o Macron, ele fez no começo desse ano um call to urgent, assim, um chamado para que a gente tenha um olhar maior para essas mulheres com endometriose, para que os médicos, desde a atenção básica, eles consigam fazer um diagnóstico precoce, para que essas mulheres, meninas e adolescentes, elas possam ter a doença e os efeitos negativos da doença sobre a qualidade de vida mitigados com intervenções precoces. André, por que você acha que tanta gente tem endometriose? É genético? Porque, por exemplo, eu sou da geração que todo mundo achava normal sentir cólica. Não é? A gente morria Eu nunca tive uma cólica inviabilizante, mas tem gente que tem, né? Que não consegue trabalhar, que não consegue sair de casa, que não consegue levantar da cama porque menstruou, né? Exatamente. Considerando que a menstruação é mensal, é o inferno, né? Exatamente. E aí eu aproveito e digo assim, ó, a gente, nas gerações anteriores, sempre a avó dizia para a menina que menstruação é a saúde da mulher. A gente sempre escuta muito isso. Aqui no Nordeste, a gente sempre ouviu muito isso. Sendo que na mulher com endometriose, a menstruação é a doença da mulher. Porque, aproveitando para definir, mais uma vez, a endometriose, ela é a doença onde o tecido que reveste o útero internamente, que chama endométrio, está fora do útero. E aí, qual é o problema? A endometriose, ela é uma doença hormonal e inflamatória. Temos esses dois pilares. E aí, qual é o grande detalhe? Se a mulher menstrua, esse tecido de dentro do útero, vamos imaginar aqui uma situação fisiológica, a mulher que não tem endometriose. O útero tem 3 camadas. Essa camada aqui de fora que reveste ele chama serosa,
a camada do meio, que é a camada muscular, chama miométrio, e a camada onde a mulher menstrua, onde coloca o DIU e onde fica o bebê durante a gravidez, chama endométrio. Então, endometriose é quando células dessa camada interna do útero, chamada endométrio, estão fora do útero. Qual é o problema? Essas células de interna do útero, ela responde às modificações hormonais do ciclo menstrual. Ou seja, é essa camada que se prepara todos os meses para receber um bebê. Porque menstruação é uma falha do organismo dizendo para o útero, olha, esse mês não engravidou, vou te dar mais uma chance no mês que vem, vamos programar e ajustar esse corpo novamente para conseguir engravidar. E aí veja qual é o problema. E essa analogia eu uso muito no consultório, porque fica fácil o paciente entender. Se você tem, nós temos 2 hormônios que controlam o ciclo menstrual, no geral, são bem mais outros, mas de modo geral são 2 principais. Um chamado estradiol e outro chamado progesterona. Nos primeiros 14 dias do ciclo menstrual, imaginando que a média de ciclo menstrual é de 28 a 30 dias, na primeira metade do ciclo menstrual, o hormônio que domina o ciclo é o estradiol. O estradiol, ele faz com que essa camada do endométrio engrosse, se preparando para receber um bebê. No meio do ciclo, a mulher ovula. E depois da ovulação, começa a ser produzido outro hormônio chamado progesterona, que vem do grego progestare, a favor da gestação, que pega essa camada que foi estimulada e deixa ela nutrida para a chegada de um embrião. Se não acontecer a gravidez naquele mês, vem um comando para o cérebro e diz, não deu certo, vamos tentar de novo. E aí, esse comando de não deu certo faz com que o estradiol e a progesterona caiam, e aí isso gera a descamação dessa camada endometrial, que a gente chama de menstruação. Então, é mais ou menos isso. Qual é o problema disso na mulher que tem endometriose? Endometriose, acabei de dizer que é quando essas células dessa camada interna do útero, chamada endométrio, estão fora do útero. Nos ovários, no intestino, na bexiga, tem relatos no cérebro, no pulmão, enfim, cantos totalmente diversos. E aí o problema é que essa célula que deveria estar dentro do útero e não está, ela responde às mesmas modificações hormonais que o útero responde. Então, imagina que é assim, essa célula nos primeiros 14 dias do ciclo, quando o estradiol, não é exatamente assim, mas é uma analogia. Quando, nos primeiros 14 dias do ciclo, quando o estradiol espessa a camada interna do útero, o endométrio, ela também espessa essa célula de endometriose que pode estar na bexiga da paciente. Quando a mulher ovula, que começa a produzir progesterona, a progesterona também causa modificações nessa célula fora do útero, igual está causando dentro do útero. E quando a mulher menstrua porque não engravidou, ela sangra pelo útero e ela sangra naquele foco de endometriose. E por isso a endometriose é uma doença que causa muita dor na paciente. Porque ela sangra e essa menstruação ela não se exterioriza, ela sangra para dentro do corpo. Sangra no ovário, sangra na bexiga, sangra no intestino. E isso gera aderências, gera dor e gera muitas outras complicações. Então, vê que doença complexa, né? Complexa e desagradável, porque isso vai ter consequência, né? Porque Demais. você não engrossou a parede da bexiga ou do intestino à toa, né? Isso vai ter uma consequência na bexiga, no intestino, onde for, além do útero, né? Com certeza. Agora, que loucura, o tecido sai para fora do útero, né? Ele cresce para fora. Ele cresce fora do útero. E existem mais ou menos umas 6 ou 7 teorias, que você me perguntou, que tentam explicar por que é que essa célula saiu dali. Então, tem causas genéticas, tem causas epigenéticas, tem causas imunológicas, tem teoria da menstruação retrógrada, tem a teoria da metaplasia celômica, que células fora do útero se diferenciaram naquele tecido endometrial. Então, o que a gente tem aqui, assim, ó, por mais que a medicina tenha evoluído muito desde os primeiros relatos de endometriose no começo do século XX, mas nós só temos um século de produção científica em endometriose. Então, é muito pouco ainda. E é uma doença que ainda limita muito nós, ginecologistas, e de outros médicos que trabalham com a doença, porque nós chegamos em casos extremamente difíceis. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tinha endometriose no olho. Então, quando ela menstruava, ela sangrava pelo olho.
Então, tem colegas que tinham no Meu Deus, pericárdio, então a mulher sangra ela no migra pelo coração. organismo? Exatamente. A dúvida é, ou ela migrou pela circulação linfática, ou aquela célula, porque as nossas células elas são muito parecidas umas com as outras. Então, algumas células que a gente chama de totipotentes, a gente nasce com aquelas células tronco, que podem virar qualquer outra célula do organismo. Então, uma das Uhum. teorias é que uma célula que estava lá no olho se diferenciou para uma célula semelhante à do útero. É uma outra teoria. Então, Que assim, nós loucura. não sabemos muito ainda, por mais que temos avançado muito, ainda estamos assim, de mãos atadas. Por isso E que qual é o tratamento? Porque isso é um desacerto, né? Então tem que o ter um desafio, tratamento. E ninguém quer ficar sentindo, depois que já passou 10 anos quase sentindo dor. isso. Não é uma É, dor é, incapacitante, não é uma cólica normal, uma dorzinha, não, né? exatamente. É um É grande uma desafio. dor. Antes até, é uma dor grande. Antes até de falar do tratamento, Lida, a endometriose ela é considerada como a doença dos múltiplos Ds, dos 6 Ds, porque a mulher tem a dismenorreia, que é a dor durante o período menstrual, Hum. a disquesia, que é dor para evacuar no período menstrual, a disúria, que é a dor para urinar no período menstrual. A paciente tem a dificuldade de engravidar. A endometriose é uma das doenças que mais dificultam a mulher e que impactam na chance da mulher conseguir engravidar. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. A paciente pode ter dor acíclica, que são as dores no intervalo entre uma menstruação e outra, e a dispareunia, que é a dor para ter relação sexual. Então, vejo o impacto em todas as Caramba! dimensões. Claro que nem todas as mulheres, graças a Deus, Tem todos apresentam os todos sintomas. esses sintomas. Mas se você, por exemplo, mulher que está aqui assistindo essa live, apresenta, imagina assim, uma forma simples que eu gosto de dar nas redes sociais para pacientes poderem avaliar se ela precisa procurar ajuda médica, porque às vezes ela pode ter alguma dessas condições e não ser endometriose, tá? Isso pode acontecer. Tem mulheres que, por exemplo, na menopausa, a paciente tem um ressecamento vaginal muito intenso, ela tem dor na relação sexual. Isso não está ligado à endometriose, está ligado à deficiência hormonal. Então, Uhum. se a paciente, imagina que a gente sempre pede para a paciente fazer o seguinte, graduar de 0 a 10, sendo 0 a ausência de dor e 10 a pior dor que ela já experienciou na vida dela. Então, de 0 a 10, se a paciente apresenta uma nota que ela considera superior a 7 em mais de um desses sintomas, vale a pena ela procurar um especialista para investigar e descartar a endometriose. Então, isso é uma coisa muito simples de a paciente fazer e se avaliar. E ainda tem um outro detalhe. Algumas pacientes com endometriose são completamente assintomáticas. Ela pode ter a doença e não ter nenhum sintoma. E aí você diz, e agora? Como é que a gente faz? Porque não existe rastreamento. Ninguém fica rastreando doença se você não tem nenhum Não sintoma. tem nenhum sintoma, é. Esse é um outro detalhe. Então, como é que a gente começa a pensar nisso? Se você tem história familiar de endometriose, sua mãe teve, uma irmã teve, uma tia teve, vale a pena pensar em um rastreamento, que não é um rastreamento exatamente, mas pelo menos em uma investigação. Porque, graças a Deus, com o avanço da medicina, hoje em dia nós temos exames de imagem não invasivos que apresentam um valor preditivo positivo, ou seja, uma acurácia, uma chance de acerto muito grande, quase semelhante ao que a gente fazia há poucas décadas atrás, que a gente operava paciente para fazer o diagnóstico. Então, veja que bizarro. A gente Caramba, você fazia. operava uma pessoa para saber se ela tinha endometriose? Exatamente, porque como a endometriose é uma doença celular, a gente só batia o martelo quando a gente fazia uma cirurgia, biopsiava aquele tecido, olhava no microscópio e dizia, realmente é uma célula de útero fora do útero. Mas isso era um conceito tão
bizarro, por assim dizer, porque imagina É. você submeter alguém para uma cirurgia apenas para dizer que você tem uma doença. Então, graças a Deus, a medicina conseguiu evoluir muito e exames como ultrassonografia pélvica transvaginal com preparo intestinal numa mão habilidosa, a ressonância nuclear magnética da pelve são exames que têm uma chance de acertar um valor preditivo positivo muito alto, comparáveis ao que a gente tinha quando fazia a cirurgia para olhar direto, biopsiar e dizer realmente é endometriose. Então, hoje em dia, a gente não opera mais a paciente para fazer diagnóstico. A estratégia de tratamento cirúrgico é uma estratégia para tratamento e não mais para diagnóstico. E aí, qual é o tratamento? Quer dizer, todo mundo que tem endometriose tem que fazer cirurgia? Não, de jeito nenhum. E aí tem um detalhe, né? Eu sou ginecologista de formação, o meu 4º ano é de cirurgia minimamente invasiva para ginecologia e faz mais de 6 anos que eu não opero nenhuma paciente com endometriose. E aí um detalhe, não é que não tem indicação, é que eu comecei a entender um pouco o seguinte: nós estamos diante, eu fui estudar o conceito da doença. Endometriose é uma doença hormonal e inflamatória. E não existe cirurgia para hormônio e cirurgia para inflamação. E eu não estou querendo dizer que a cirurgia não tem papel nenhum, obviamente não é isso. Mas a cirurgia ela não é um tratamento curativo, até porque a cura não existe ainda para a endometriose. Então, a cirurgia, ela entra como uma estratégia terapêutica de quando nós não conseguimos controlar clinicamente a inflamação e as alterações hormonais. Então, sim, tem muito sentido, tem indicações formais, paciente que tem lesão no ureter, comprimindo a bexiga, lesões intestino, endometriose profunda, algumas indicações são clássicas, e essa paciente, dependendo do estadio, ou seja, do quão avançado essa doença está, ela vai direto para a cirurgia. Mas um detalhe importante, Leda, e que eu quero até trazer aqui, aproveitando esse espaço, é que a paciente precisa estar ciente de que a cirurgia não cura. Então, na hora que ela sai da mesa de cirurgia, ela precisa continuar com uma estratégia para fazer com que a doença não volte, porque existe uma reincidência muito grande de retorno das lesões entre 3 a 5 anos se a paciente não mudar as condições que a fizeram adoecer. Então, se ela não controlar os hormônios, se ela não mexer com a inflamação, se ela não cuidar das condições que fazem a doença piorar, ela tem uma chance imensa de 30% até 40% da doença voltar em 3 a 5 anos. E isso a gente vê muito na prática. Pacientes que foram operadas 3, 4, 5, 7. Eu tenho uma paciente no meu ambulatório da Universidade Federal que operou 16 vezes endometriose. Eu digo, isso é assim, ridículo. Como é que você vai ficar operando 16 vezes? Porque essa paciente sai da cirurgia e ninguém continuava o tratamento dela. Então, o tratamento da endometriose é um tratamento para a vida. A cirurgia ela entra como uma estratégia pontual. Mas não é porque às vezes a pessoa acha que é como se fosse um apendicite. Tirou o apêndice e resolveu. Acabou o problema, né? Mas é uma assim. reposição hormonal que se dá depois da... ou para não fazer a cirurgia, ou pós-cirurgia, é uma reposição hormonal que nem a gente faz na menopausa? Na verdade, é um bloqueio hormonal, porque lembra que, ao contrário do que a gente espera na menopausa, a doença cresce quando o estrogênio sobe. Então, ao invés de deixar a doença, o ovário da mulher, ele é naturalmente programado para produzir estradiol e progesterona até a menopausa. É tanto que achava-se que a endometriose era curada na menopausa, porque não tinha mais estradiol. Eu já ouvi amigas minhas dizerem isso. Eu fui ao médico, eu tenho endometriose, por isso que eu nunca engravidei. Ela também não queria ter filho, mas não era um plano para ela. Mas ela me disse, e só vai passar quando eu entrar na menopausa. Esse era um conceito que se existia há pouquíssimo tempo. Eu fiquei com esse conceito, achando que a doença passava na menopausa. Então, não é verdade. Infelizmente, não. Seria muito bom se assim fosse. Mas o que é que acontece? A mulher ela tem 3 tipos de hormônios estrogênios. O principal que faz a endometriose crescer é o estradiol, mas a mulher também tem estrona e também tem estriol. Então, é assim, a mulher tem esses 3 hormônios estrogênios e a endometriose é uma doença estrogênio dependente, mas não só dependente do estradiol. Aí, olha que detalhe interessante.
Durante a vida reprodutiva, enquanto a mulher está menstruando, ela tem uma produção de estradiol que é 2 a 3 vezes maior do que a produção de estrona e 16 vezes maior do que a produção de estriol, que é um hormônio da gravidez, mais predominantemente da gestação. Quando a mulher chega na menopausa, o ovário para de produzir estradiol. Mas o estradiol, ele também vem da testosterona, que demora, mesmo depois da menopausa, a mulher continua produzindo um nível de testosterona. E a testosterona pode virar estradiol e pode estimular o foco de endometriose. E aí um detalhe muito importante, a menopausa, a gente comentou naquela live maravilhosa que fizemos sobre menopausa, a menopausa é uma condição de deficiência de estradiol e que gera aumento da gordura abdominal. E a gordura abdominal produz estrona, que é esse outro hormônio estrogênico mais fraco, mas que também pode estimular os focos de endometriose. Então, essa é uma das explicações plausíveis pela qual, infelizmente, a menopausa não é curada, quer dizer, a endometriose não é curada na menopausa. Claro que ela torna-se menos intensa, porque você tem um hormônio bem mais potente, que é o estradiol, que deixa de ser produzido de forma direta pelo ovário, mas você tem mudam a estrona... os protagonistas, né? Exatamente. Os protagonistas mudam aí, né? Entra um coadjuvante que quer aparecer direto na cena. Meu Deus, mas que coisa louca isso, né? É uma loucura, né? É uma doença muito capciosa e intrigante para o ginecologista. E cada vez mais, por exemplo, hoje, a gente já tem pensado, né, a medicina tem evoluído para alvos terapêuticos genéticos e epigenéticos, para bloqueio da célula que estimula a inflamação, alvos moleculares, imunológicos, porque a endometriose é uma doença ligada à imunidade. Veja, uma das principais teorias que explica grande parte dos focos de endometriose é a teoria da menstruação retrógrada. O que seria isso? 90% das mulheres menstruam tanto para fora, para o útero, do útero para a vagina, normal, que toda mulher está acostumada a acontecer, mas 90% das pacientes, elas também, um pouco desse sangue reflui pelas tubas uterinas e cai na cavidade abdominal. Porque a gente sabe que existe um contato entre o útero, as tubas e a cavidade abdominal, onde está o ovário, o intestino, a bexiga. Então, esse foi e fica lá esse sangue? Então, fica assim em pequeníssima quantidade, que a quantidade que cai é muito pequena. Sendo que um dos questionamentos é o seguinte, se 90% das mulheres têm essa menstruação retrógrada, ou seja, cai célula de endométrio dentro da pelve, por que é que a incidência de endometriose, graças a Deus, não é 90%? Porque existem umas células chamadas natural killers, que são como se fossem as células snipers. Então ela vai lá e ela mata aquela célula de tecido endometrial que caiu no canto errado, na pelve. Então, o que se postula hoje é que as mulheres que têm endometriose têm deficiência imunológica de produção dessas células de vigilância. Então, essa célula de vigilância deixa de matar aquela célula estranha e não elimina. Como essa célula não é eliminada, ela cresce no ambiente de hormônio e no ambiente inflamatório. E aí, qual é o grande detalhe? Qual é a mulher que não vive sobre inflamação? Porque a gente se inflama quando come alimentos embutidos, enlatados, industrializados, quando a gente come junk food, quando a gente não dorme bem, quando a gente se estressa. Tudo isso são fatores que estimulam inflamação. E qual é a mulher que não é estressada, que não é inflamada? Difícil, né? Qual é o ser humano, né? Qual é o ser humano que não vive sobre essas condições? Assim, é muito difícil. Nós vivemos sobre essa exposição. Né? É uma demanda da realidade do dia a dia. Essa inflamação não pode ser com anti-inflamatório, né? Porque senão a pessoa não vai aguentar, o organismo não vai aguentar, né? O rim, exatamente. O Por próprio isso intestino. Com certeza. Por isso que dentro das estratégias de tratamento, a mudança do estilo de vida para uma vida, até brinco com a minha paciente, você precisa ter uma vida anti-inflamatória. Porque é muito engraçado, Leda. Eu vi que tinha uma nutricionista aqui e é fundamental. Eu lancei esse ano pensando exatamente nessa visão mais ampla, porque a gente tinha um entendimento da endometriose muito linear, da seguinte forma. A gente sempre que estava diante de uma paciente com endometriose, a gente fazia duas perguntas. A senhora quer engravidar agora ou não quer?
Se a senhora quer engravidar, a gente tem que avaliar se precisa ou não operar e depois vai induzir uma gravidez. E se a senhora não quer engravidar, a gente vai usar um método contraceptivo hormonal para bloquear a sua menstruação. Então, sempre foi isso. A nossa formação como ginecologista, a gente sempre teve essa dicotomia. Quer ou não quer, vai ou não vai operar. Sendo que essa dicotomia, ela não consegue resolver os outros casos. A mulher que tem indicação de operar, mas não quer engravidar, ou que quer engravidar e não quer operar. Então, tem várias interseções aí nessa teoria dos conjuntos que não eram respondidas com essa dicotomia linear. E a gente começou, nos últimos anos, a estudar um pouco mais os efeitos do estilo de vida no aspecto inflamatório. Então, por exemplo, hoje já é sabido que atividade física aeróbica mantida por pelo menos 40 a 50 minutos, num padrão de atividade física que aumenta a frequência cardíaca da mulher para 145 batimentos ali por minuto, durante esses 40 minutos, ela começa a modular a produção de endorfinas no cérebro que modulam a imunidade e diminuem o estrogênio. Então, com a atividade física, você consegue melhorar a sua imunidade e diminuir o hormônio que piora a doença. Alguns alimentos, por exemplo, consagradamente já apresentam evidências científicas que aumentam a chance da mulher ou desenvolver a doença ou piorar os sintomas da doença. Então, o consumo de glúten. O glúten é atual, o glúten modificado, né? Não era aquele glúten, porque as pessoas dizem assim, mas minha avó sempre comeu glúten, minha bisavó também. Mas era um glúten diferente do glúten que nós temos hoje enriquecido. É um outro tipo de farinha. Então, assim, não dá para a gente comparar aquele padrão de alimentação. Mas alimentos embutidos, ultraprocessados, o consumo excessivo de carne vermelha... Mas tirar o glúten é fundamental para quem tem endometriose? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande para não criar também uma fobia do glúten desnecessária nesse contexto. Existe uma associação de quase 60% entre endometriose e síndrome do intestino irritável. Então, é sempre importante e faz parte, é um dos diagnósticos diferenciais que a gente sempre tem que levar em consideração. Então, como a exclusão de glúten, ela beneficia muito as mulheres que têm síndrome do intestino irritável, ultimamente a medicina e a nutrição têm utilizado este conceito e extrapolado as evidências científicas e trazendo isso para dentro da endometriose. E grande parte das pacientes com a exclusão de glúten refere melhora dos sintomas. Então, na prática, eu sempre trabalho junto com o nutricionista, que tem essa abordagem funcional, para que a gente não crie uma fobia desnecessária em relação a isso, mas é importante o autoconhecimento. Eu sempre digo que isso que você faz e que a gente faz nas redes sociais, que é empoderamento através do conhecimento, é o que a gente mais tem de benéfico para fazer em relação ao paciente com endometriose. Então, eu sempre digo a ela, a senhora precisa ter este conhecimento e avaliar. Quando a senhora consome glúten, melhora, piora ou fica inalterado sua dor? Doutor, piora demais. Eu estufo, eu tenho distensão, eu fico brincando com meus pacientes, eu tenho efeito baiacu, eu como isso aqui, fica inchada. Então, essa sensação de estufamento, de distensão abdominal, é uma coisa que incomoda algumas pacientes e que, sim, se a senhora nota que existe um gatilho alimentar que piora seus sintomas, exclua da sua dieta. Eu sempre brinco, você precisa ser amigo da sua doença, não adianta ser inimigo. O que é que nós gostamos, eu e a doença? A doença não gosta de glúten, então aprenda também a não gostar, não briga com a sua doença. Mas sempre a gente precisa entender que entre o ideal e o possível, existe um longo caminho aqui que dá tudo certo. E quando o ideal não é possível, o possível torna-se o ideal para aquela paciente. E está tudo certo também. Porque como a gente está lidando com a doença crônica, a gente também não pode cercear a mulher de ter outros prazeres, porque se a gente limita a vida dela, não pode comer glúten, não pode comer lactose, não pode isso, não pode beber, não pode fazer nada, a paciente diz, poxa, doutor, então assim, minha qualidade de vida estava ruim pela endometriose e ficou pior ainda com o tratamento. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas com a paciente e ter uma equipe multidisciplinar, sabe, Leda? A endometriose ela é uma doença que também afeta a bioquímica cerebral, então existe um risco aumentado de ansiedade, de depressão, porque a paciente viver sobre dor o tempo inteiro, isso é muito desgastante para ela. Então é muito comum
as pacientes terem muitas mudanças e inevitavelmente, toda paciente com endometriose vai ter algum momento da vida com uma mudança de humor, de depressão, de mais ansiedade. Então, um psicólogo entra muito bem nesse contexto, uma nutricionista funcional entra muito bem nesse contexto, a fisioterapia pélvica para diminuir um pouco as dores que essas pacientes apresentam na relação sexual, ou as disfunções do hábito intestinal, isso também é melhorado com a fisioterapia pélvica. Então, a gente precisa sempre estadiar essa paciente, aliar as expectativas e ter um leque de outros profissionais que podem contribuir muito para a melhora da qualidade de vida delas. Quando você fala as pessoas, de modo geral, as nutricionistas e os médicos preocupados com a saúde, que são mais radicais, tiram o glúten, tiram os laticínios, tiram o álcool, tiram... Você vai viver até 120 anos, sem beber, sem comer, sem... Pô, não sei se também eu quero isso, entendeu? Exato. Agora, a verdade é a seguinte, o glúten, ele é inimigo de muitas doenças, né? Ele implica em muitas coisas. Os laticínios também? Também, porque, na verdade, é assim, ó, existem algumas proteínas presentes no leite e nos derivados que têm um potencial inflamatório, que a gente fala muito da lactose, né? Ah, eu tenho intolerância à lactose, todo mundo só pensa na lactose. Mas a caseína, ela também é uma proteína inflamatória. A beta-lactoalbumina é uma outra proteína inflamatória que está presente no leite. Então, às vezes, você pode ter algum grau de intolerância a outras proteínas e não a lactose necessariamente. Até porque, por exemplo, o teste de intolerância à lactose, ele também tem caseína e beta-lactoalbumina, então já está um pouquinho viciado. Às vezes você não tem a lactose, você tem os outros componentes. Porque, na verdade, é muito difícil a gente fazer. A lactose é um açúcar. É muito difícil o nosso organismo fazer uma relação imunológica a açúcar. Geralmente ele faz a proteínas. E aí a gente tem várias coisas, porque assim, o glúten, ele tem uma semelhança estrutural com outras proteínas do corpo. Então, o que é que acontece? Como é que funciona de forma grosseira? Isso é mais uma analogia para as pessoas não pegarem literalmente no pé da letra. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos o glúten, que é uma sequência de aminoácidos, que são pequenos fragmentos de proteínas, que tem uma sequência assim, ó, A, B, C, D. E aí nós temos, por exemplo, uma proteína que é uma enzima proteica da tireoide, que é a peroxidase. E a tiroperoxidase, ela tem uma sequência A, B, C, A. Então, o que é que acontece? Diante de uma pessoa que tem intolerância ao glúten, o que é uma intolerância? O corpo identifica que aquilo não é próprio, não é saudável para o corpo. E gera uma resposta imunológica para atacar aquela sequência. Então, ele diz, poxa, isso aqui não é bacana, eu vou gerar uma resposta do meu organismo que vem e ataca aqui o glúten. O que acontece é que o glúten tem semelhança estrutural ABC com outras proteínas do corpo. Por isso que você comentou, e é bem isso. O glúten é inimigo de muitas doenças porque existem sequências proteicas do glúten que apresentam em outras enzimas e outras proteínas do corpo. Então, quando o corpo ataca, por exemplo, nesse contexto desse exemplo aqui que eu estou dando, o glúten, você também ataca enzimas da tireoide. Por exemplo, é um caso meu. Eu tenho a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. E no meu organismo, que tem um certo grau de intolerância a glúten, quando eu consumo glúten, eu pioro os anticorpos da tireoide. Eu crio uma reação imunológica, porque endometriose é uma doença com componente imunológico. Então, a gente tem que ter muito cuidado na alimentação, mas, assim, não radicalizar. Não existe uma dieta que dê certo para todo mundo que tem endometriose ou que dê certo para qualquer doença. Então, individualize e personalize, porque, por exemplo, a nossa imunidade intestinal, ela é própria. Nós temos uma flora, a microbiota intestinal, que determina o grau de interação imunológica que a gente vai ter. Então, eu fico brincando que é o seguinte, ó, a nossa microbiota, as bactérias que habitam o nosso intestino, elas são como se fosse um código de barra. E aí, quando você come um alimento, ele diz assim, se esse produto, esse alimento, ele tiver codificado aqui no meu supermercado com o código correto, eu gero uma reação de imunotolerância. Comi uma maçã, aqui na minha microbiota intestinal, ele identifica, maçã é maçã. Maravilhoso, maçã faz bem, eu gero imunotolerância. Mas eu estou comendo aqui um glúten, acabei de comer aqui um farináceo. Quando eu chego aqui, o código de barra está defeituoso. A leitura foi, isso aqui não é bom para mim.
quando eu gero essa reação, eu gero a reação de imunorreação. Então, eu gero complexos imunológicos que vão determinar piora das queixas que a paciente tem e, às vezes, reações autoimunes em outros órgãos. Por isso, quem tem uma doença autoimune tem uma chance de ter outras doenças autoimunes. E a autoimunidade da endometriose é um dos grandes questionamentos atuais. Tem alguns trabalhos mostrando que existe, sim, uma ação da imunidade na endometriose. Então, sempre que a gente está diante de uma mulher com endometriose, é importante investigar também outras doenças autoimunes. E aí pode investigar por exame de sangue? Sim, a grande parte desses são identificados por exame de sangue, avaliação de intolerância a glúten, de anticorpos da tireoide. Mas é o quê? É um exame específico de intolerância alimentar? Ou é aquele exame de sangue, sei lá, o Fandel alterado? Porque eu me lembro que sempre eu fui o terror de vários médicos com o meu FAN alterado. E alguém sempre diz, a gente tem que esperar que doença autoimune vai explodir, você vai ter. Né? Hein? Onde vai explodir, né? Porque o fã é só um marcador de autoimunidade. O fã vai explodir. Deixa ele bem silenciado, isso é interessante. Ele está quieto, eu estou feliz dele estar quieto, mas não sei se ele vai ficar quieto, quanto tempo ele vai ficar quieto. Deixa ele aí bem quietinho, module a inflamação, module o estresse, a ansiedade, durma bem, alimente-se bem, que o fã fica lá bem quietinho na dele. Mas é isso, Lê. Você tem as duas opções. Hoje em dia, a gente tem uma série, a genética, né? Depois do projeto Genoma de 2000, a gente hoje consegue fazer uma medicina de precisão, que é uma coisa absurda, as informações que nós temos. Nós temos teste de microbiota intestinal, para saber que tipo de bactéria a gente tem. Nós temos teste de intolerâncias alimentares genéticos. E como é que faz esse teste? Por exemplo, o teste de intolerância de microbiota. Eu adoraria fazer. É super interessante. Que exame é esse? Eu lhe passo no seu WhatsApp daqui a pouquinho, quando terminar. Mas é um teste super simples. Você evacua e você pega um cotonete, que chama um suave, que ele está aqui estéreo, você toca nas suas fezes e manda isso para um laboratório e eles fazem um sequenciamento genético. Exame super simples de fezes. Olha. E nós temos exames de intolerâncias alimentares no sangue também, um exame simples de sangue. Geralmente você pode fazer ou ele coletado no sangue, tem alguns que tem até um papel cartonado, que a gente tira uma gotinha de sangue na mão e você toca nesse papel cartonado, e eles também avaliam o sequenciamento genético. Tem exames para avaliação de metabolismo urinário, então às vezes tem exames que a gente dosa hormônios na urina para avaliar se eles estão descompensados. Então, temos várias formas de fazer isso aí. Infelizmente, a gente esbarra no quesito custo. Infelizmente, esses exames, eles são muito caros. Eles apresentam um custo elevado. Alguns desses exames, eles são terceirizados para fora do Brasil. Então, a gente colhe aqui e manda para os Estados Unidos. O laudo vem de lá. Então, infelizmente, a gente esbarra em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente necessariamente precisa desses testes para fazer um tratamento adequado, sob hipótese nenhuma. Por exemplo, uma coisa que eu digo a paciente, se você não pode investir financeiramente em um teste genético de intolerâncias alimentares, a gente vai por exclusão e tentativa e erro. Você comeu, fez bem, continua. Comeu, fez mal, retira. Então, a gente vai fazendo outras estratégias para que a gente consiga realmente se conhecer, e com isso você consegue uma forma indireta. Até porque quando você faz o teste genético, você também ele vai dizer assim, ó, para maçã você tem intolerância leve, para, sei lá, para pescada você tem intolerância grave. E aí, quando você tem um grau de intolerância maior, menor, não é alergia. Então, intolerância quer dizer assim, ó, se você continuar consumindo aquele alimento, você cada vez mais estimula novas reações inflamatórias e cada vez mais esse alimento vai fazendo mais mal para você. Mas não é alergia, não quer dizer que se você comer você vai passar mal, você vai morrer. Então, no fim, você também vai cair na tentativa e erro. Sendo que se você tem um teste, você se orienta e você já faz uma exclusão maior. Mas não quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo a live não vão poder fazer esse investimento financeiro, está tudo certo. E você não vai se sentir menos tratada ou que seu tratamento está incorreto se você não fizer, sob hipótese nenhuma. Esse tipo de exame de intolerância alimentar custa o quê? Uma base de R$3.000, uma coisa desse tipo? Não, hoje em dia a gente tem de 1.200 até uns 2.500, dependendo de quantos alimentos você vai testar. Já foi bem mais caro. Esse teste de microbiota intestinal, a gente vai ter exames de R$800 até R$2.000.
E você acha que esse exame da intolerância, aí já me consultando um pouco, assim, mas eu acho que é uma pergunta que muita gente está fazendo. Sim, É, esse teste de intolerância alimentar pode determinar, por exemplo, pode te ajudar em relação à perda de peso ou a ganho de sim. peso? Com certeza. E fora isso, isso pode, porque se você come alimentos que te inflamam, você aumenta a resposta inflamatória. Toda resposta inflamatória tende a agravar a resistência insulínica, que acumula gordura Uhum. abdominal. Então, isso pode guiar também. Mas hoje a gente também tem testes genéticos de metabolismo também. Então, você pode identificar estratégias que favorecem o seu metabolismo, tipo de treino que favorece o seu metabolismo. Então, a medicina de precisão, ela tem crescido muito e eu espero que, assim, com esse crescimento venha concorrência de testes para que esses testes cada vez mais fiquem mais baratos e mais acessíveis, porque realmente seria fantástico se nós pudéssemos logo lá na adolescência ou até na primeira infância, chegar e vamos avaliar como é que seu corpo funciona. Ah, para essa menina é mais interessante fazer balé, porque ela tem um tipo de fibra muscular que favorece balé, ou para essa é melhor musculação, para essa é melhor natação, que é uma coisa que, por exemplo, os Estados Unidos testam os atletas. Acho que é uma das grandes vantagens pelas quais os Estados Unidos, essa grande potência no esporte, é que eles fazem testes metabólicos e testes de perfis para identificar o que é mais interessante, que tipo de exercício é melhor para você, que tipo de alimentação é melhor para você. Então, acho que vamos chegar nos próximos anos nesse nível de informação com testes minimamente invasivos, uma gota de sangue, um xixi ou um exame de fezes, para a gente conseguir realmente identificar e mapear. Por exemplo, dentro do contexto de endometriose, agora, mês passado, saiu um trabalho piloto ainda na França, tentando identificar um marcador avaliado pela saliva que confere suscetibilidade para endometriose. Então, uma mulher que tem endometriose e está grávida de uma menina com endometriose, quando essa filha nascer, ela vai lá e faz um testezinho de saliva da bebê e diz, ó, minha filha tem uma chance aumentada. Então, já vamos começar a cuidar de alimentação, já vamos cuidar desde a primeira infância dessas estratégias que possam mitigar a chance dela desenvolver a doença. Então, graças a Deus, a medicina tem avançado muito nesse sentido. A única desvantagem é que vai demorar a ser para mais gente, né? Infelizmente. Porque Até que isso depende entre para a saúde pública vai da demorar. democratização desses exames, o preço cair. Mas se a gente comparar, mal comparando, usando um exemplo pífio, que é o do orgânico, Sim, há 5 anos atrás ou 4 anos atrás, os orgânicos eram preços astronômicos. absurdo. E É agora verdade. eles já têm nos grandes supermercados. Um pouquinho mais caro e às vezes não mais caro, às vezes o mesmo preço dos É, não orgânicos. Não exatamente. todos, não em todas as cidades, não em todos os lugares, mas melhorou. Sim, exatamente. Eu acho que é uma tendência, né? As pessoas cada vez mais têm buscado saúde e têm buscado uma coisa muito interessante, que é não adoecer. E se a gente parar para pensar isso do ponto de vista populacional, para você ter ideia, a endometriose é uma das doenças que mais gera custos para o sistema de saúde. Para a gente comparar isso, isso são estatísticas mundiais. Os custos nos Estados Unidos com a endometriose, eles se equiparam aos custos com diabetes tipo 2, que é uma doença extremamente mais incidente e prevalente. Porque um tratamento cirúrgico para endometriose é um tratamento muito caro. Então, se você consegue evitar com estratégias mais simples que essa paciente precise operar, e aí operar os custos com a cirurgia, com o pós-operatório, com medicação pós-operatório, com internação, se você conseguir, isso é uma economia para a saúde pública absurda. Né? Então, às vezes a gente tem inversões de valores e não se preocupa tanto. Aqui no Brasil, nós temos o Dr. Maurício Abrão, que é um dos maiores nomes de endometriose no mundo inteiro, professor do HC da USP, e ele está o tempo inteiro em contato com o governo, tentando criar estratégias para que a endometriose realmente seja avaliada como uma doença populacional. A gente precisa ter esse olhar que a França teve, de assim, vamos fazer estratégias de atenção básica, de mapeamento precoce, identificação, diagnóstico precoce, tratamento clínico, estratégias que possam evitar com que essa paciente precise operar, porque é um problema de saúde pública. Imagina Eu se a fiquei gente... muito impressionada com essa questão das adolescentes, né? Porque se Demais. você vai ter endometriose desde a adolescência, imagina a dor que você vai sentir, não é? A sua incapacidade, a sua qualidade de vida,
o seu Absenteísmo no humor, trabalho. tudo isso, né? A sua falta ao trabalho. Isso vai Sim. impactar no mercado de trabalho, vai impactar na economia do país. Exatamente. E isso são coisas que impactam mesmo, porque essa paciente, eu sempre digo isso para as mulheres, né? Quando eu atendo uma mulher no meu consultório, eu sempre digo: você tem filha? Tem. Fique atento à cólica menstrual. Se é uma cólica leve, fugaz e que melhora às vezes com compressinha quente, talvez a gente não precise correr para investigar no primeiro ou segundo. Mas se isso ficar recorrente, investigue e descarta que não tem problema nenhum. Graças a Deus não é maravilhoso. Vamos buscar estratégias para melhorar a qualidade de vida. Mas se é aquele tipo de cólica que faz com que a menina não queira brincar com as amigas, não queira ir para a escola, queira ficar o tempo inteiro no quarto, ou que não cede com o uso de uma compressinha de analgésicos, investigue precocemente. Não fique normalizando a dor por muitos anos, e cerceando essa menina de fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Porque muitas mulheres abrem o quadro já precisando operar, porque a doença já tem 10 anos de evolução. Isso é muito impressionante, né? Eu não sabia Demais. que tinha um diagnóstico tão difícil. Tardio e Se difícil, né? você, se a mulher mantiver um exame, uma ida anual ao ginecologista, ajuda, o que, que pode ser usado da política pública vigente para prevenir? Nada? Esse é um detalhe. Nós não temos exames de rastreamento, não existem marcadores de exames de sangue, marcadores bioquímicos confiáveis. Acho que muita gente que deve estar nos assistindo aqui deve lembrar, existe um marcador chamado CA-125, que é um exame de sangue que o Sistema Único de Saúde cobre também. Mas esse exame, ele não tem uma boa acurácia, ele pode subir em uma série de outras condições e ele pode dar normal, mesmo em condições avançadas de endometriose. Então, essa consulta de rotina, ela não é uma consulta que é capaz de diagnosticar a doença, até porque o ultrassom simples pélvico transvaginal, na grande maioria das vezes, ele não é suficientemente capaz de diagnosticar os focos de endometriose. Existe um exame de ultrassom específico, a gente chama ultrassom pélvico com preparo intestinal, perdão, para mapeamento de endometriose. Então, É o esse é um exame chamado um pouquinho mais complexo. contraste? Não, na ultrassom não tem contraste. Na ressonância você usa o contraste, mas esse, na verdade, a gente limpa o intestino da mulher com laxantes e algumas Como se outras coisas, fosse fazer uma fluoxamina, colono? parecido com aquilo ali, exatamente. Por quê? Porque um dos locais mais comuns de foco de endometriose é atrás do útero, entre o intestino e o útero. Então, se você tem fezes aqui no intestino, ele faz sombra e essa sombra impede que esse local seja avaliado na ultrassom. Então, esse é um exame que a gente não consegue com muita disponibilidade fazer. Não são todos os profissionais que estão habilitados a fazê-lo, mas sim, é um exame que tem um custo um pouco mais caro do que o ultrassom habitual, mas que ainda é acessível. Mas a questão é que o ultrassom depende muito do olhar do É profissional, né? operador dependente. É quem É, opera o ultrassom que faz o diagnóstico, e não o exame, né? é. Às vezes a Esse é um pessoa se grande... empenha muito e é mais profissional, mais encantada com a profissão e tal, e aí tem um resultado mais claro, né? E para endometriose exige um treinamento mais acurado, porque veja, é muito engraçado, porque é um ultrassom transvaginal que você quer, na verdade, olhar intestino. Então, geralmente, quando a gente faz ultrassom transvaginal, a gente olha útero e ovários. É, Esse é um ultrassom que a gente usa a via transvaginal, porque lembra que aqui está o útero, aqui está a vagina, aqui está o intestino. Então, a gente usa essa via, que comumente a gente olha para cima, para o útero e ovários, para olhar essa região entre a vagina e o intestino, que é um local muito comum. tem que ter outra formação, eu acho, É, profissional, é um que vai olhar operar, né? diferente. Exatamente, Ou pelo é menos um tem que olhar ser mais atento a rebuscado. isso, né? Exatamente, tem que ser um ultrassom dirigido para isso. Você tem que entrar procurando, né? Não dá para, você só consegue identificar o que você está buscando e se você já tem o conhecimento prévio. Então, é um exame que exige muito treinamento do profissional que está realizando ele. Essa é a parte mais complicada, porque os equipamentos existem, né? Uhum, Mas se o profissional não tem o olhar para este lado da coisa, não vai chegar, exato. né? Porque E estão o outro todos muito
todo operador de transvaginal pensa no ovário e no útero, né? Sim, exatamente. Sempre É tanto e às essa vezes nem visão, acha né? mais o ovário, dependendo da idade, né, também. Verdade, Né? verdade. Porque ele desaparece, né? Uma coisa que eu também não sabia. E Ele descobri que atrofia. ele vai murchando, né? Isso. O ovário tem o tamanho naturalmente de uma castanha. Então ele já é muito pequeno. Que às vezes a gente fica imaginando, você vê uma foto, você acha que o ovário é uma coisa imensa. O Pelo útero menos uma laranja Bahia, não é? mas nunca. Se tiver, tem que operar. É um tumor grande. Então, o ovário já mais ou menos tem o tamanho dessa tampa. E aí ele começa a evoluir, 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 e às vezes ele fica uma fita, parecendo uma folhinha de papel, que você não consegue identificar no exame de ultrassonografia. Ele vai sim evoluindo. Que loucura, né? É uma máquina, a máquina humana é interessantérrima, É né? surreal, né? Eu sou É fascinado pelo corpo surreal. humano, pelos hormônios, pelo funcionamento de quem nos criou, quem inventou, pensou assim meticulosamente em cada interação. É algo Cada assim detalhe, né? surreal. E toda essa interação, você vê, para descobrir a endometriose, tem que ir lá vasculhar no intestino entre a vagina, não sei o que, entre o útero. É impressionante, né? Como é cheio de entrâncias e reentrâncias. É Uhum. genial. É Quando está fantástico. funcionando muito bem, é genial, né? E você sabe que essa frase é muito interessante, porque eu escutei, não lembro quem foi que me disse isso, foi algum professor, eu li em algum canto, mas eu me apropriei indevidamente que a saúde é o silêncio dos órgãos. É muito bom estar aqui e não saber que meu coração está batendo, que meu pulmão está expandindo, que meus rins estão filtrando, e a mulher, que o útero dela está ali existindo, que os ovários estão produzindo hormônios, né? Então, quando os órgãos começam a falar, isso quer dizer que algo não está funcionando bem. Algo O não está silêncio dos bom. órgãos é a saúde. O silêncio dos órgãos é a saúde. É uma grande frase, nossa. Eu achei maravilhosa. Pode ser o tema dessa live, endometriose, buscando o silêncio dos órgãos. Silêncio dos órgãos. Vou até escrever aqui para não esquecer. Saúde é o silêncio Silêncio. dos órgãos. Saúde é o silêncio dos órgãos. Muito bom. Olha, doutora André, adorei. Muito É obrigada. sempre um prazer, minha É querida, sempre um falar com prazer você. mesmo. A gente aprende muito com você e é muito prazeroso aprender, não é? Muito obrigado. O conhecimento ele é libertador, né? Nossa, E, é eu uma sempre digo, moeda né? maravilhosa. Quem não gosta do conhecimento, não é bom sujeito, não é mesmo, porque É o verdade. conhecimento é um barato. É a nossa melhor moeda e eu acho que é o que nós temos de deixar de legado, né? Nós, como médicos, a nossa grande função é isso. Eu sempre digo à minha paciente que o meu grande objetivo em uma consulta médica é fazer com que a paciente não dependa de mim. Por isso que minha consulta é longa, que eu preciso dar todas as informações para que a cada nova consulta ela possa ter uma autonomia de tratamento domiciliar, de automanejo da sua doença, da sua saúde e da sua vida. Então, essa é uma grande coisa que as redes sociais, eu te parabenizo demais. Você sabe que eu sou seu fã de muito tempo, a gente já teve a oportunidade de se conhecer presencialmente, estar junto em alguns eventos, mas assim, esse movimento que você faz de dar visibilidade, dar voz a nós profissionais da saúde, para que essa mensagem possa chegar a mais mulheres, a mais pessoas, é um efeito tão grande que acho que você não tem dimensão, né, da ideia, do quão isso é impactante, porque esse tipo de informação que a gente trouxe, por exemplo, nessa live aqui de 1 hora, tenho certeza que se você abrir aqui e perguntar, 90% das mulheres vão dizer, eu nunca ouvi isso em uma consulta ginecológica, Uhum. porque, infelizmente, nós temos um modelo de saúde no Brasil que é um modelo muito tecnocrático. Você agrupa conjunto de sinais e sintomas, coloca um nome nessa doença e acha uma medicação para tratar isso. E esse modelo de saúde está fadado a não funcionar. Porque saúde não é isso, e doença também não é isso. Então, infelizmente, esse é o nosso modelo de saúde vigente, mas nós precisamos cada vez mais quebrar esse paradigma de que a informação é a principal moeda de transformação da nossa saúde. Porque se você identifica fatores que, né, isso é hipocrático, né? Antes de perguntar se alguém quer ser tratado, pergunte a ela se ela está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer. Então é isso, a gente precisa alinhar esse tipo de expectativa, porque às vezes a paciente não quer deixar de fazer o que piora a doença dela.
E está tudo certo, isso é válido, porque essa autonomia, essa prerrogativa é dela, não é nossa. Não somos nós que temos que dizer. Então, eu sempre digo à minha paciente assim, ó, quando eu faço um diagnóstico de qualquer doença, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para lhe dar. A boa é que o tratamento só depende de você. E a ruim é que o tratamento também só depende de você. Então, a escolha é sua. Escolhendo ou não, você vai estar certo de todo jeito. Mas a minha função aqui é te dar o conhecimento para que você faça escolhas assertivas para que sua doença seja manejada ou que sua saúde seja melhorada. Mas essa escolha, eu digo que o médico, ele nada mais é do que um diretor de cena. Quem protagoniza a sua vida, o seu tratamento, o seu processo de saúde e doença é cada paciente. É quem está do outro lado da mesa. É porque o papel aceita tudo, a minha receita aceita qualquer coisa que eu disser. Mas se você não fizer tudo que eu estou lhe dizendo e colocar isso em prática, não resolveu nada. A consulta terminou no 0 a 0. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter isso que você faz e que você abre, né, essa grande visão. Parabéns e muito obrigado. Conte sempre comigo, você sabe que eu estou sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui dividindo. Para mim também. Eu gosto muito do seu jeito claro e preciso de falar e acho que... e fico muito honrada que você... seja tão carinhoso comigo e adorei isso, que a saúde é o silêncio dos órgãos e a escolha é sua, né? Vamos cuidar. É bem e isso. Vamos conhecer, é muito importante o conhecimento. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial, então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Vamos sempre que possível democratizá-lo, né? Exato. Essa é a nossa grande missão, né? Acho que nós viemos aqui no mundo para contribuir com a vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. E que bom que a internet tem permitido que muitas pessoas cruzem o nosso caminho, e não só quem está ali no nosso convívio no consultório. Então, aproveitar e dizer, eu para endometriose, viu, Leda? Até aproveitar esse espaço, no meu canal do YouTube, eu tenho muitos vídeos curtos sobre endometriose, estratégia de tipo de atividade física, tipo de alimentação. Então, deixa lá disponível. Se você tem endometriose, está lá o canal do Dr. André Vinícius. O canal tem o seu nome. Dr. André Vinícius. Né? Simples igual assim. Aqui o meu Instagram. Bem simples, que é mais fácil. Tem muita coisa de endometriose. Exatamente assim, de uma forma simples, prática, que você pode não passar em consulta comigo, mas aplicar aquilo no seu dia a dia, que é o meu grande objetivo. Eu não uso rede social para angariar paciente para consultório. Eu uso para exatamente disseminar e evitar que você precise do meu consultório. Tá certo. O grande objetivo é esse. Tá bom, muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima. Imagina. Até, um beijão. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Leda. Boa noite, um abraço. gente. Obrigada pelo prestígio aí. Valeu. Eu conversei aqui com o Dr. André Vinícius. Falamos da endometriose. Essa live está no meu canal do Instagram, está aqui no Instagram, está no meu canal do YouTube. E eu acho que você pode aprender muito, e isso é muito bacana. Valeu, uma boa noite. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.